e vamos então conversar um pouco sobre essa ideia, sobre o Espiritismo. Nessa ideia então sobre o que é o Espiritismo, melhor dizendo, sobre o Espiritismo de forma geral, nós podemos dizer, baseado naquilo que Kardec escreveu lá na conclusão número 7 do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo ele se nos apresenta sobre 3 aspectos. O aspecto das manifestações, o aspecto dos efeitos morais advindos dessas manifestações e o aspecto da aplicabilidade desses efeitos em nós mesmos. Então, quando nós observamos essa forma que Kardec utiliza na conclusão número 7 do Livro dos Espíritos, são 9 conclusões, na conclusão número 7, então ele diz isso, como que numa visão um tanto panorâmica, falando-nos dos aspectos sob os quais a doutrina espírita se nos apresenta. E aí ele diz, nos apresenta pelo aspecto das manifestações, pelo aspecto dos efeitos advindos dessas manifestações e da aplicabilidade desses efeitos. E aí ele também nos traz algo interessante. Nessa mesma conclusão número 7, ele nos traz a seguinte ideia, que considerando que o Espiritismo se nos apresenta sob esses 3 aspectos, há também 3 tipos de adeptos, há também 3 tipos de espíritas. E diz ele, aqueles que buscam no Espiritismo apenas a fenomenologia, ou seja, aqueles que interessam-se pelos fenômenos mediúnicos, aqueles que se interessam pela fenomenologia provocada pelos espíritos, aqueles que se interessam pelo sobrenatural, por assim dizer. Diz ele que um outro tipo de aspecto são aqueles que percebem um efeito moral advindo dessas manifestações. Que efeito moral? Que as manifestações espíritas, ou melhor dizendo, dos espíritos, fazem com que fique demonstrada a imortalidade. E uma vez demonstrada a imortalidade, o conceito sobre vida se amplia. E ampliando-se o conceito sobre vida, percebe-se que vida é mais do que o interregno, do que o espaço de tempo entre o berço e o túmulo. Ou seja, traz-se uma nova ética, uma ética existencial que não se limita apenas à vida material. Percebe-se a vida espiritual, percebe-se que os efeitos das nossas ações reverberarão, continuarão reverberando na nossa trajetória de vida. Então, esse raciocínio, a partir da fenomenologia mediúnica, a partir da manifestação dos espíritos, faz com que Kardec diga que há um segundo tipo de adepto, os adeptos que entendem um efeito advindo das manifestações. Ou seja, há aquele primeiro tipo de adepto que valoriza a manifestação em si e aquele que busca das manifestações o ensinamento. Seja ele direto pela própria manifestação, seja o ensinamento por uma consequência natural de se perceber a imortalidade da alma no próprio fato de entre aspas, uma pessoa, entre aspas, morta, comunicar-se, o que então demonstra a continuidade da vida. E há um terceiro tipo de adepto que Kardec diz que são aqueles que aplicam nas suas vidas, aplicam para si esses efeitos morais. Então ele coloca uma quase que gradação. O que ele quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Aqueles que gostam da fenomenologia,
aqueles que adoram um fenômeno espiritual, aqueles que refletem em cada fenômeno a cada fenômeno, aqueles que refletem sobre as consequências do fenômeno, e aqueles que, além de refletir, aplicam em si, na sua forma de viver, nos seus conceitos existenciais, aplicam essa moral advinda da própria fenomenologia. Então, interessante esse raciocínio que Kardec utiliza nessa conclusão número 7 do Livro dos Espíritos, que para justamente nós percebemos, e com essa reflexão, nós percebemos como nós podemos nos aproximar do pensamento da doutrina espírita pelas manifestações e limitarmos a isso, perceber um efeito moral advindo dessas manifestações e aplicar o efeito moral. Como assim aplicar o efeito moral? O que é aplicar o efeito moral? Vejam, se percebemos que pela fenomenologia demonstra-se a imortalidade da alma, se para nós aquele fenômeno, aquela manifestação espiritual de alguém tido como morto, falando, escrevendo, se mostrando, há uma continuidade da vida. Se há uma continuidade da vida, não significa que as consequências dos meus atos não terminam com a morte física. Elas continuam reverberando porque eu continuo vivendo. Ou seja, todos nós continuaremos vivendo, todos nós somos seres imortais. Morre-se o corpo, continuamos, espíritos que somos, vivendo. Então carregamos conosco todas as consequências das nossas ações. E é isso que faz com que a pessoa, então, entendendo esse efeito moral, aplique na sua conduta de maneira tal que sempre busque semear ou praticar ações boas, benévolas, produtivas, educativas, que soerguem-nos, e as consequências serão boas. Então, nós podemos dizer que quando se entende a imortalidade da alma, percebe-se o poder moralizador que a doutrina espírita nos apresenta. Poder moralizador, que Kardec explica muito bem lá no primeiro capítulo do livro A Gênese. Poder moralizador, sabendo que eu continuo existindo e que nada termina com a morte física, eu vou redirecionar minhas condutas. Aqueles que pensam, faço tudo errado porque depois morreu tudo acaba, repensarão suas condutas. Então isso dá um aspecto moralizador. Não é um aspecto moralista, um aspecto moralizante, um aspecto moralizador. Então percebamos que ao lermos, estudarmos essa conclusão número 7 do Livro dos Espíritos, nós perceberemos essa acuidade que Kardec teve, continua tendo, porque continua vivo, mas ali no aspecto da escrita, a acuidade que ele teve para mostrar essa gradação, essa forma de apresentação e os tipos de adeptos. Pegando, por assim dizer, uma carona nesse raciocínio trazido por Kardec, nós podemos dizer que a nossa relação com o Espiritismo também tem 3 momentos, também tem 3 etapas. Vejam, se a doutrina espírita se nos apresenta pelas manifestações, pelos aspectos morais advindos das manifestações, pela reflexão desses aspectos e pela aplicabilidade, esses 3 elementos, nós podemos dizer que nós temos 3 fases na nossa relação com a doutrina espírita.
Quais 3 fases? A fase que nós entramos para a doutrina espírita. Percebamos isso, prestemos atenção nisso. A fase em que nós entramos na doutrina espírita é a fase do encantamento. É a fase em que nós vamos tomando conhecimento com o ensinamento espírita e aí vamos achando que conseguimos explicar tudo. E aí vamos achando que tudo está agora esclarecido, que não há outra forma de entender a vida. E aí queremos que todo mundo também pense como nós, que todo mundo queira ser espírita. Queremos divulgar o espiritismo em qualquer momento, em qualquer lugar, que Kardec chama de espíritas exaltados. Vejam, essa é a primeira fase. Lemos. É a fase do encantamento, da tomada de conhecimento para com a doutrina espírita. Isso acontecendo e continuando na doutrina espírita, vem uma segunda fase. É a fase que a doutrina espírita entra em nós. A primeira fase, nós entramos para a doutrina espírita. A segunda fase, a doutrina espírita entra em nós. Essa é a fase reflexiva. Essa é a fase em que o espírita fica observando, pensando, raciocinando. Fica, de certa forma, com a filosofia existencial mais aflorada. Questiona as suas ações, observa seu estado de consciência, busca algumas circunstâncias para que ele possa se melhorar. É a fase não de fechamento, é a fase de reflexão. É aquela fase em que busca-se o autoconhecimento, o autoaprimoramento. Então vejamos, a primeira fase, entramos na doutrina espírita, exaltação. A segunda fase, a doutrina espírita entra em nós, reflexão. E assim fazendo, refletindo, estudando, nós chegamos à terceira fase, que é a fase em que a doutrina espírita sai por nós. Ela não sai de nós, ela sai por nós. O que significa isso? É a fase da aplicabilidade. É a fase em que queremos fazer. É a fase em que não nos contentamos em conhecer, queremos fazer. É a fase que queremos ser útil. É a fase em que queremos ser úteis, melhor dizendo. É a fase em que queremos servir às outras pessoas. É a fase em que nós desenvolvemos em nós mesmos a compaixão. Não a pena, não o dó, a compaixão. É a fase em que nós nos colocamos no lugar da outra pessoa. É a fase em que entendemos essa horizontalidade na relação humana, que não há ninguém melhor do que ninguém, que não há ninguém superior do que ninguém. Essa fase é a fase da moderação, é a fase em que se pensa muitas vezes antes de te falar. É a fase em que nós queremos sempre ter uma palavra de alento, porque também gostaremus de receber palavras de alento. Então percebamos que são 3 fases no nosso trato com a doutrina espírita. Aqui entramos na doutrina, ficamos jubilosos. Aqui a doutrina espírita entra em nós, ficamos reflexivos. E a fase em que a doutrina espírita começa a sair por nós, que é a fase da ação, a fase do fazer, do servir. E aí sim, podemos dizer que vivemos em um processo de busca incessante da prática do bem. Todos nós passamos por essas fases. Todos nós temos aquele momento inicial da exaltação. Todos nós temos um momento da introspecção. E todos nós temos aquele momento que queremos ser úteis às outras pessoas.
esse contributo importante que se tem quando se compreende o que oferece a doutrina espírita em termos de conhecimento e entendimento sobre a vida, sobre o viver. E esse ponto é fundamental. Mas, Simão, e aqueles que tomam contato com a doutrina espírita e acabam se distanciando? Vejamos, quais são, ou o que muitas pessoas buscam no espiritismo? Há pessoas que buscam por curiosidade. Oh, é interessante ver aí uns espíritos, ouvir umas comunicações, ler umas psicografias. Ah, será como é que é isso? Eu quero ir lá. Curiosidade. E a curiosidade não fixa ninguém. Porque uma vez suprida a curiosidade, acabou-se o interesse. Há pessoas que buscam o espiritismo com uma visão puramente científica ou puramente filosófica. E as pessoas que buscam com essa visão puramente científica, puramente filosófica, ficam na reflexão. Ficam na busca de comprovações e desenvolvendo reflexões. E não se consegue perceber a aplicabilidade prática do conhecimento espírita. Então, há pessoas que buscam por curiosidade, há pessoas que buscam uma visão científica ou uma visão eminentemente filosófica. Há pessoas que buscam o espiritismo para buscar respostas às suas dúvidas. Dúvidas diversas, dúvidas pueris, dúvidas superficiais, dúvidas, por assim dizer, fúteis, ou dúvidas existenciais. Mas querem respostas para as suas dúvidas, para os seus questionamentos. E não querem nada além disso. Se eu não estou questionando, eu não quero mais nada. Eu só quero aquilo que eu tenho dúvida. Eu quero saber como que é depois. Eu quero saber como é que se encarna. Eu quero saber. E vai ficar nisso. Eu quero saber. Ou seja, a dúvida que trago, quero que esclareça. Há aquelas pessoas que buscam a doutrina espírita para a cura das dores. As dores da alma, as dores do corpo. Há aquelas pessoas que buscam para cessar, mitigar uma dor, um sofrimento. E quando conseguem mitigar a dor, o sofrimento, saem. Porque o que levou a pessoa foi a busca do alento. Recebeu o alento, termina-se a busca. Há outras pessoas que buscam a doutrina espírita pura e simples por um aspecto religioso contemplativo. Religioso contemplativo. O que eu quero dizer com isso? Buscam no espiritismo uma manifestação puramente religiosa, de contemplação em relação ao Criador, de ritos, de rituais, de paramentos, de estruturas religiosas, sem perceber que a ideia religiosa advinda do pensamento espírita é consequência do entendimento. A ideia da consequência religiosa é sinônimo de consequência moral. A religião que faz com que mudemos de comportamento para um comportamento no bem, naquilo que for melhor. Mas buscam um aspecto contemplativo. São aquelas que têm que estar sempre no centro espírita X vezes por semana, têm que tomar passe X vezes por semana. Vejam, todos esses motivos são motivos que levam as pessoas ao espiritismo, mas não, essas pessoas em grande maioria não fixam-se, porque não estão buscando o ensinamento para viver melhor. Viver melhor em que sentido? Compreendendo a dinâmica da vida. E é justamente isso que nos oferece
a doutrina espírita? O que nos oferece a doutrina espírita? O que, ou melhor dizendo, o que ela objetiva? Qual é o objetivo? A transformação moral. A transformação moral por meio de uma ação pessoal. O que eu quero dizer também com isso? É a pessoa que se transforma. O Espiritismo, ele não transforma as pessoas. Ele orienta, ele ensina, ele traz ensinamentos para que as pessoas se transformem. É o que vemos na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec nos diz: com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Consequência inevitável. Ou seja, a transformação moral é consequência daquilo que se aprendeu. Aprendeu-se algo, aplica-se na própria vida. A pessoa se transforma. Então, de forma geral, óbvio, uma maneira mais genérica, dizer o Espiritismo me transformou, é compreensível, óbvio, é claro. Mas o correto, ou melhor, o adequado é dizer: eu me transformei com o aprendizado espírita. O que o Espiritismo me ofereceu em termos de ensinamentos me permitiu eu mesmo me transformar. Porque ninguém transforma ninguém. Se a pessoa não quiser se transformar, ninguém transformará ninguém. Nenhum ensinamento transforma, ensinamento esclarece, e o esclarecido se transforma. Nesse sentido, então, melhor seria conjugarmos o verbo transformar numa forma pronominal, reflexiva. Eu me transformo, tu te transformas, ele se transforma. Nós nos transformamos, vós vos transformais, eles se transformam. Não posso dizer ele me transformou, eu me transformei com o ensino que ele me proporcionou. Aí sim. Então percebamos que esse objetivo do melhoramento pessoal não é o objetivo do Espiritismo em si, é o objetivo é a consequência do objetivo de oferecer o ensino. Então, por isso que chamamos de doutrina espírita, ou espiritismo. É um corpo de ensinamentos. É um corpo de ensinamentos trazido, o corpo, pelos espíritos. Por isso, espiritismo, doutrina dos espíritos. É um conjunto de ensinamentos que nos ensina, ou que nos indica como viver melhor. Que nos indica como melhor agir para o bem coletivo, para o bem comum, para o nosso bem. Então é importante percebermos isso. Aqui a Dirce escreve, aqui no Instagram, ela diz assim: alguns não têm coragem de assumir a transformação. Coragem. Coragem, como diz uma letra de música, me veio agora, coragem para enfrentar frente a frente você no espelho. Né? Tem uma letra de música, um pedacinho de uma letra que diz isso. Coragem para enfrentar frente a frente você no espelho. Porque transformar-se a si mesmo não é uma tarefa simples. Temos que vencer um certo comodismo, o amor próprio, um egoísmo, uma vaidade. Mas esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Trabalhar conosco mesmos. Como disse certa vez o apóstolo Paulo a Timóteo. Ele disse: milita a boa milícia da fé. Guarda com zelo a justiça.
toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Olha que interessante. Milita a boa milícia da fé. Por que é uma boa milícia? Porque é uma milícia, é uma luta de nós para conosco. É de mim para comigo. Não lutaremos com ninguém contra ninguém. Lutaremos contra os nossos maus pendores. Lutaremos contra os nossos descaminhos. Lutaremos a favor do nosso melhoramento. Lutaremos a favor do nosso crescimento, da nossa evolução. Por isso é uma boa milícia da fé. E essa boa milícia da fé nos permite tomar posse da vida eterna. Ou seja, entender que a vida é imortal. Então, é importante observarmos esse objetivo da doutrina espírita, que é proporcionar-nos, pelos os ensinos, as condições para a nossa evolução. E o que então nos oferece como ensino a doutrina espírita? O que nos oferece a doutrina espírita? Nos oferece entendimentos. O entendimento de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui temporariamente na Terra. Quem não quer saber a origem? Quem não quer saber o destino? E quem não quer explicação do status quo, do momento que vivemos? Onde estamos? A doutrina espírita nos fala que a nossa origem é em Deus, óbvio, mas como espíritos criados, espíritos e não corpos materiais, criados na eternidade do tempo, na eternidade do Criador. O tempo não seria eterno porque ele foi criado, mas o Criador sempre cria, então a criação é eterna, tal qual o próprio Criador. E aí então vem essa ideia para nos dizer que viemos do mundo espiritual, criados ali, num processo que se perde ao longo dos tempos. Nos fala que não teremos fim, que somos imortais, conforme vemos, salvo engano, na questão 83 do Livro dos Espíritos, que somos imortais. Então, isso permite-nos perceber que somos muito mais do que um aglomerado de células físicas, que somos mais do que um corpo material. Somos seres que existíamos antes do corpo, continuaremos a existir depois do corpo. A doutrina espírita nos fala sobre Deus, trazendo-nos a ideia da inteligência suprema do universo, da causa primária de todas as coisas, da causa causal, da causa primeira. Não mais a ideia antropomórfica de um Deus cheio de características humanas. Não um Deus exclusivista que tem um povo e não tem outro, mas um Deus inteligência suprema. E tudo que ele cria traz em si a inteligência. Traz algo de inteligente, as próprias leis físicas do universo trazem um caráter de inteligência, ou um caráter inteligente. Então é importante percebermos esse aspecto. Fala-nos da comunicabilidade dos espíritos. Somos espíritos, estamos num corpo, e há espíritos que estão fora do corpo físico, e esses dois, o que está no corpo físico, o que está fora do corpo físico, podem se comunicar? Porque o mundo espiritual e o mundo material, conforme vemos lá, salvo engano, na questão 85 do Livro dos Espíritos, o mundo espiritual e o mundo material interconectam-se. Os dois mundos interagem um sobre o outro.
Então, por isso é que há comunicabilidade, porque são dois seres semelhantes, com uma diferença de um dos seres estarem no corpo físico, encarnados numa linguagem mais objetiva do pensamento espírita. E outro está fora do corpo físico, desencarnado, segundo a linguagem mais aplicada ao pensamento espírita. Mas são os dois espíritos. E se são os dois, o encarnado e o desencarnado, espíritos, por que não podem se comunicar? Se a natureza é a mesma. E uma comunicação que se dá pelo pensamento. Podem influenciar em si mutuamente, sim. Então percebamos que esse é um outro ensino, que nos fala que além de sermos imortais, não há uma barreira impeditiva da comunicabilidade dos espíritos que estão no mundo espiritual, dos espíritos que estão no mundo material, ou seja, dos desencarnados para com os encarnados, na linguagem aplicável ao pensamento espírita. O que mais a doutrina espírita nos traz? Nos fala que esse vir à Terra não é uma vez só. Criados no mundo espiritual, como espíritos que somos, encarnamo-nos, mas não uma só vez. Não uma só vez. Porque seria um contrassenso. Um ser imortal que encarna uma vez só, vive em média 80 anos, e o que fizer em 80 anos determinará as consequências para a imortalidade. O que são 80 anos para um ser imortal? Nada. Para o ser imortal, o tempo não conta. O tempo não faz referência. Então, como que aquilo que é despercebido na imortalidade, que é o tempo, e ainda curto, determinará consequências ad eternas, ad infinitas. Percebamos então o contrassenso de nascer uma só vez, e ainda mais com essa lógica. Por isso a doutrina espírita nos traz uma ideia que é uma lei da natureza, não é invenção espírita. O espiritismo não inventou, e muitas vezes, muitas pessoas até dizem isso, dizem, mas vocês inventaram a reencarnação. Não, a doutrina espírita não inventou. A reencarnação é uma lei da natureza. A doutrina espírita estudou-a, tal qual a lei da gravidade é uma lei da natureza, e alguém se propôs a estudá-la, e alguém não, várias pessoas, desde Newton até os dias presentes. Então, a doutrina espírita nos fala da reencarnação, do nascer várias vezes aqui na Terra, e nos fala o porquê disso, conforme vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta aos espíritos onde se fundamenta, onde se baseia a verdade, o dogma, a verdade da reencarnação. Ou seja, onde que está fundamentada essa ideia da reencarnação? E os espíritos responderam: na justiça de Deus e na revelação. E dão um exemplo. Na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Olha que coisa interessante. Os espíritos responderam em consonância com algo que também foi dito por Jesus sobre a bondade. Quando ele disse, quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra. Se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente. Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus
sendo ele todo bondade. Olha que interessante a fala de Jesus. Faz uma comparação, se nós que somos pessoas más, queremos o melhor para os nossos filhos, por que Deus não quererá? Sendo ele todo bondade, Deus não quererá o melhor para nós. E o melhor para nós é dar oportunidade para que reparemos os nossos próprios erros. Daí a oportunidade de voltar à terra, quantas vezes necessárias forem. Porque aqui na terra é o nosso laboratório das nossas próprias experiências evolutivas. É aqui que exercitamos. É o que vemos na questão 230 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, ou quando se pergunta aos espíritos, o espírito, quando no mundo errante, ou na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, evolui, e eles respondem em conhecimento e sempre segundo a sua vontade. Mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, toda a teoria nós temos no mundo espiritual, a prática é aqui na Terra. Onde o véu do esquecimento nos faz achar que estamos começando do zero. E, na verdade, estamos continuando aquilo que já havíamos começado há séculos, há milênios. Então, a doutrina espírita nos explica, nos ensina, mas nos ensina com lógica. Não é simplesmente tem que ser assim. Não. Não cabe aquele raciocínio lá do personagem Chicó, do Alto da Compadecida, que dizia, eu sei que é assim porque é assim. Não. Pelo meio espírita, tudo pode ser perguntado, questionado e até mesmo a dúvida. Como dizia Gibran Khalil Gibran, a dúvida é o começo do conhecimento. A dúvida é o começo do conhecimento, dizia Gibran, que foi a base para o pensamento de René Descartes, quando ele disse a célebre frase cogitus ergo sum, penso logo sou, que alguns traduziram como penso logo existo. Ele diz, eu tenho dúvidas, e por ter dúvidas eu penso, e se eu penso, eu sou. Ou seja, em outras traduções, eu existo. Porque há uma diferença filosófica entre ser e existir. Não é o foco da nossa conversa. A frase dita por René Descartes foi cogitus ergo sum. Penso, logo sou. E traduziu-se, penso, logo existo. Tudo bem. Existência e essência são coisas distintas. Basta a gente conhecer um pouco o pensamento de Aristóteles. Imanência, essência, existência. Tudo que é, existe, nem tudo que existe é. Essa caneca existe, mas ela não é, porque ela não pensa, porque ela não sabe que ela existe. Eu existo e sei que eu existo porque eu penso. Então, se eu penso, eu sou, e por eu ser, é que eu tenho consciência da minha existência. Um animal, ele não tem consciência da sua existência. Ele tem a individualidade, mas não tem a consciência da própria individualidade. Ele não sabe que ele é ele, em outras palavras. Então ele existe, mas não tem consciência da existência. Se o animal se olhar no espelho, ele vai achar que é outro animal. Ele não acha que é ele. Porque ele não consegue perceber o reflexo de si mesmo. Porque não raciocina. Tem uma inteligência não reflexiva. Tem uma inteligência não consciente. Então isso é que vai distinguir o ser do existir. Daí a frase mais bem traduzida seria penso, logo sou, cogitus ergo sum. E é isso que a doutrina espírita nos pede.
que pensemos, que raciocinemos, que entendamos e não somente aceitemos. Que não cansemos de perguntar por quê, para quê. Então é uma doutrina altamente reflexiva. Não existe obrigatoriedade. Há até uma frase de Kardec que está lá num compêndio de artigos escritos por Kardec, chamado Obras Póstumas, e lá num dos artigos, que tem por título o Projeto Espírita de 1868, Kardec escreve o seguinte: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Olha que coisa interessante. Não há imposição. Você tem que aceitar a doutrina espírita. Você tem que ser espírita. Não. Veja o que Kardec escreveu. O Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções. Se não desenvolvo as ideias e não me torno convicto, eu não sou obrigado a me manter ali. E o interessante é que essa ideia espírita guarda ressonância com uma outra fala também de Jesus. Quando ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Os ensinos de Jesus também não são impostos. Não é obrigado a aceitar os ensinos de Jesus. Ele disse isso. Aquele que quiser. Mas ele deixou: vir após mim. Não é ir à frente dele. E muitos que dizem seguir a Jesus fazem de tal forma que Jesus é que esteja seguindo a eles, porque eles querem saber mais do que o próprio Cristo, querem ensinar mais do que o próprio Cristo. E o Cristo disse: aquele que quiser vir após mim. E estabelece uma condição: renuncie-se a si mesmo. Em outras traduções, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixa o personalismo de lado, deixa o egoísmo de lado. Abra-se para o aprendizado. É isso que ele disse. Deixe de lado o seu personalismo. E ele também diz: pegue a sua cruz a cada dia, ou seja, não ficará isento das suas responsabilidades. E aí sim, ele diz: e me siga. Então não há imposição. E a reencarnação me permite, por várias vezes, voltar à Terra e continuar o aprendizado. E mais, me permite participar da escolha das provas pelas quais passarei na encarnação. É a questão 258 do Livro dos Espíritos. O espírito, antes da sua nova existência corpórea, tem consciência do que lhe sucederá? Ou, em outras traduções, o espírito tem consciência do que lhe sucederá na vida corpórea? E eles respondem: sim, pois ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual quer passar. Gênero de provas. Interessantíssimo isso. Nada nos acontece por acaso. Há uma coincidência, entre aspas, da escolha com a oportunidade. E aí, na questão seguinte, a 259, se pergunta: então tudo o que nos acontece na vida foi por nós escolhido? E os espíritos respondem: tudo não é a palavra. Escolheste o gênero, os grandes acontecimentos. Os atos comezinhos, as coisas comezinhas são frutos do vosso livre-arbítrio. Escolhemos um gênero e não uma espécie. O que é o gênero? Debilidade física. O que é a espécie? O tipo de doença que eu posso ter. Mas a debilidade física faz parte da minha escolha. Então veja que perfeição, ou vejamos que perfeição, essa lógica trazida pelo pensamento.
espírita. E um outro aspecto interessantíssimo trazido pela doutrina espírita: a evolução. A evolução. O que é a evolução? É o destino de todos nós. É o destino de todos nós. O único determinismo da lei de Deus é que nós evoluiremos. O único determinismo. Nós evoluiremos. Isso está na questão 116 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta aos benfeitores espirituais: haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E eles respondem: não. Todos evoluirão. Todos evoluirão. É o único determinismo. Porque seria também um contrassenso. Seria também o contrassenso nós acharmos que não evoluiremos. Uma criação de Deus, que é a perfeição, Deus, a perfeição, Deus sendo a perfeição, teria como criatura alguém, uma criatura, que não pudesse se aperfeiçoar? E mais, sendo essa criatura imortal, ela pode se aperfeiçoar em qualquer momento da imortalidade. Porque do que vale a imortalidade se eu tenho um período curto para me aperfeiçoar? Então, para que ser imortal, ter a vida imortal, se eu não posso, em qualquer momento dela, reformar-me, melhorar-me? Do que adianta ter uma vida imortal sem fim, cujo destino, esse destino do sem fim, será determinado por um período pequeno que eu estou encarnado, que eu estou na Terra? Quer dizer, da imortalidade que não tem fim. O que tem fim, que é a vida material, determinará a consequência. Quando que o finito, vida material, quando que o finito pode determinar as consequências do infinito? Quando que a mortalidade do corpo físico poderá determinar consequências para a imortalidade, que somos os espíritos? Perceberam o contrassenso? Se nós olharmos o bom senso, nós veremos o contrassenso de termos a imortalidade e não podermos, na imortalidade, evoluirmos. Um ser imortal que só tem uma oportunidade. Quer dizer que a imortalidade, que é a perenidade, vale menos do que a mortalidade, que é a vida física? Perceberam isso? Eu me encanto quando vejo esse aspecto. Como que como que as pessoas questionam uma clareza dessa? Se no ensino do Cristo ele fala do perdão infinito. Não, Simão, ele disse lá que só deve perdoar 70 vezes 7. Não é bem isso. Essa passagem que Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. De onde saíram esses números? De onde Pedro tirou 7 vezes? E de onde Jesus tirou 70 vezes 7? Do capítulo 4 do livro Gênesis do Velho Testamento. Porque esses números saem da fala de Lameque. Lameque, um personagem lá do Velho Testamento. Capítulo 4 do Gênesis. Lameque diz: Caim foi punido, errou e foi punido 7 vezes. Caim foi homicida e foi punido por 7 vezes. Eu também fui homicida, serei punido 70 vezes 7 vezes. O que Lameque estava dizendo?
Caim matou alguém e foi punido. E eu, sabendo disso, também matei, tem que ser punido mais. Então, quando Lameque diz que ele teria que ser punido 70 vezes 7, Jesus está dizendo que o máximo do perdão é o máximo da ofensa, ou seja, quantas vezes houver a ofensa, tantas vezes haverá o perdão. Então, se o perdão é infinito, por que ele só pode acontecer na vida física? E qual é a lógica divina que a vida física desse tamanhozinho vai determinar a consequência da vida imortal, da imortalidade, que não tem fim, que não tem tamanho? Por isso todos evoluiremos, mais cedo ou mais tarde, evoluiremos. É o determinismo natural de termos sido criados. Deus é a perfeição. Deus, ele não tem adjetivos. Deus é sempre substantivo. Deus não é bom, Deus é a própria bondade. Deus não é justo, Deus é a própria justiça. Perceberam? Deus não carrega qualificativos. Deus é o substantivo. O que é um adjetivo? É algo que deriva de um substantivo. De um substantivo. Vejam, o que é um adjetivo? Aquilo que deriva de um substantivo. O substantivo bondade gera o adjetivo bom ou boa. O substantivo justiça leva ao adjetivo justo. E aí, na forma sintática, o adjetivo dá qualidades ao sujeito. Tá, mas não observemos a estrutura. Então, Deus é a origem, ele é o substantivo. Então, Deus é a perfeição. Como a perfeição cria imperfeição? É impossível, não é improvável, não. É impossível que a perfeição crie imperfeição. O que eu quero dizer com isso? Deus não nos criou perfeitos, Deus não nos criou imperfeitos. Deus nos criou perfectíveis. O que é perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. Então Deus nos criou com potencial de aperfeiçoamento. Da sua perfeição, Deus nos deu a perfectibilidade. Olha que coisa interessante. Da sua perfeição, ele nos deu a perfectibilidade. Porque o perfeito não faz o imperfeito. Então Deus não nos criou imperfeitos. Deus nos criou perfectíveis. Que na linguagem dos Espíritos, questão 115 do Livro dos Espíritos, criou-nos simples e ignorantes. Olha que coisa interessante. Criou-nos lá no passado dos tempos. Simples e ignorantes. Com toda a capacidade de aprendizagem. E se nós somos perfectíveis, como cortar a perfectibilidade com a morte física? Nós continuamos nos aperfeiçoando. Então, quando dizemos imperfeitos que somos, precisamos entender bem. Imperfeito, prefixo in, o prefixo in significa negação. Eu nego a perfectibilidade, ou seja, eu não quero me melhorar. Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, nós evoluiremos. De uma forma ou outra, mais lentamente, mais rapidamente, evoluiremos. Porque é da natureza humana, é da natureza espiritual a perfectibilidade. Então, quando falamos que somos imperfeitos, na verdade é que negamos, não queremos evoluir. Nos fazemos de imperfeitos. Mas não somos imperfeitos. Imperfeito é uma qualidade, não é uma essência. Há uma pergunta interessante aqui da Kelly psicologando, desculpe, que é muito interessante a pergunta dela aqui. Ela disse: Simão, mas como Deus criaria algo que não já fosse perfeito? Perfeito? Perfeito raciocínio.
Deus nos criou, Kelly, perfectíveis, para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar pelas nossas vontades. Se Deus nos criasse perfeitos, qual o nosso mérito evolutivo? Qual o nosso mérito evolutivo? Que mérito tenho eu em relação a essa camisa que uso? A não ser de ter escolhido-a em uma loja. Mérito tem quem a fabricou. A pessoa, a costureira, montou. Agora eu digo assim, veja como eu sou um excelente alfaiate, costureiro, olha a minha camisa. Mas não fui eu que a fiz. Ela já veio pronta. Se nós já fôssemos criados prontos, perfeitos, eu não poderia dizer, eu desenvolvi a bondade. Por que não? Ela já foi me dada. Que mérito eu teria? Qual o sentido da vida se eu já tivesse sido criado perfeito? Onde estaria o aprendizado? Onde estaria a resultante de um esforço próprio? Percebeu? Então, a evolução é perfeita. A criatura evolui na perfeição do processo evolutivo. Deus criou um perfeito processo evolutivo. Deus criou um perfeito processo de aprimoramento. E o ser criado por Ele desenvolve-se a si mesmo. Porque se Ele me cria perfeito e eu cometo erros, então eu não sou perfeito. Mas se Ele me cria, aí vem um outro aspecto importantíssimo, Kelly. Vem um outro aspecto. Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Por quê? Sendo Deus onipotente, toda a potência, sendo Deus onisciente, sabe tudo o que vai acontecer, se eu cometo um erro, Ele sabe que eu cometeria o erro, não me impede, e depois me pune, Deus é injusto? Porque Ele poderia ter me impedido e não impediu, e depois me pune. Eu devia dizer para ele, mas senhor, o senhor tem que punir ao senhor mesmo, que o senhor podia ter me evitado, o senhor sabia que eu ia errar, deixou eu errar, para depois me punir? Então vejamos que com esses raciocínios não tem espaço para a bondade e justiça de Deus, porque Deus não pode ser punitivo, Ele não pode punir aquilo que Ele podia ter impedido. Então Deus deixa para que nós mesmos nos responsabilizemos por aquilo que fazemos. É até uma lei newtoniana, toda ação gera uma reação de igual força, de igual potência, ou seja, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. E Deus não atua dizendo, vou punir o Simão. Não, já está na estrutura da lei de causa e efeito. Tudo o que eu fizer gerará um efeito. Se o que eu fizer for ruim, o efeito será danoso. Se o que eu fizer for ruim, o efeito será de bem-aventurança. Veja que perfeição é a dinâmica da lei de Deus. Do que valeria a nossa inteligência se nós não podemos utilizá-la para o nosso crescimento? Então Deus daria, criando perfeito, quer dizer que um estaria mais perfeito que o outro, já que há alguém que é mais bondoso que o outro, então quer dizer que um é mais perfeito que o outro, mas não dá para falar mais perfeito. Porque se eu digo que essa mão é mais perfeita que essa, é porque essa não é perfeita. Perfeição é o absoluto. Não tem como eu dizer que essa mão é mais perfeita que essa. Se essa é mais perfeita, é porque essa não é perfeita. Então, a perfeição é o ápice. Por isso, Deus é perfeito. Nós todos somos perfectíveis. E o nosso nível máximo de perfeição não é a perfeição divina. Ele é o limite. E se alguém for perfeito como perfeito é Deus, esse alguém também será Deus, e aí já teríamos dois deuses, e Deus é um só. Perceberam? Então é preciso que nós raciocinemos, que nós não teologuemos, raciocinemos e perceberemos a incongruência de certos conceitos
conceitos inamovíveis. Num mundo em evolução, nada pode ser inamovível, porque tudo evolui. Então é preciso que entendamos, Deus nos cria perfectíveis, ou seja, nos deu a essência para que nós nos aperfeiçoemos. A perfeição dele é tamanha que ele nos dá a condição para que nós nos aperfeiçoemos. E aí entra um outro elemento importantíssimo, o livre-arbítrio, a livre escolha, como bem disse o Cristo. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Ninguém colhe figos de abrolhos. Então, vejamos, quem é o colhedor, o coletor das nossas semeaduras? Nós mesmos. E aí cria-se a solidariedade entre as encarnações, porque são encarnações de um mesmo espírito. Por isso, o que eu faço em uma pode reverberar numa outra, imediata ou até mediata ou pós-mediata. Uma perfeição à lógica divina. Então isso nos leva a perceber que a única coisa que a doutrina espírita nos pede é que nós, ao aprendermos, melhoremos-nos em conduta, em essência. O que ela nos pede é que nos aprimoremos sempre. Há até uma fala de Kardec no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, veja que interessante, pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Esforços. Não se pede o resultado sem a atitude. Espera-se a atitude no bem. Espera-se o esforço para domar as próprias inclinações. Antes dos papéis sociais, descubramos-nos nós mesmos a essência que nós somos e trabalhemos conosco. Transformemo-nos paulatinamente, gradativamente. Esforcemo-nos por nos melhorar paulatinamente, gradativamente. Nada acontece de uma vez só, de uma noite para o dia. A evolução não se dá por saltos, se dá passo a passo, dia após dia. Como dizia o Cristo, primeiro a semente, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga. Falas de Jesus. Primeiro a semente, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga. Ou seja, primeiro a semente para que surja a planta, para que a espiga apareça depois, para que o grão encha a espiga e para que se colha novamente. Tudo tem um tempo de maturação. Então a evolução não é um ato imediato. A evolução é fruto de um entendimento, de um exercício, de uma experiência, de uma fixação. É isso em tese, ou melhor, em resumo, que a doutrina espírita nos oferece. Então, é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês, de ter estado aqui comigo. Muito obrigado por essa cordialidade. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.